foi incendiado. E Mateus 28, versículo 1 diz assim: depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo de Jesus. De repente houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. O seu rosto brilhava como um relâmpago e as suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados, como mortos. Então o anjo falou com as mulheres: não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Aleluia. Como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde o seu corpo estava. Agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que irá diante de vocês para Galileia. Lá vocês o verão. Lembrem-se do que eu lhes disse. As mulheres saíram apressadas do túmulo e assustadas, mas cheias de alegria, correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. No caminho, Jesus as encontrou e as cumprimentou. Elas correram para ele, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão e digam aos meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá eles me verão. Esse texto começa com as irmãs aqui, Maria Madalena e a outra Maria, indo visitar o túmulo. Elas estavam indo fazer parte da cerimônia de um morto. Elas estavam cumprindo o ritual para fazer a visita, como alguém que ia visitar um homem morto. O Evangelho em João diz para nós que elas foram ungir o corpo de Jesus. Elas haviam separado a especiaria, e como elas não podiam fazer todo aquele ritual durante o Shabá, quando o Shabá encerra, e logo no primeiro dia da semana, então elas vão para ungir o corpo de Jesus. Elas não foram para encontrar com um homem vivo e ressurreto, elas foram para ver um morto. O coração delas estava cheio de angústia, cheio de tristeza, porque elas ainda estavam presas às dores do passado. Todas as vezes que nós não atentamos à mensagem de vida do Evangelho, aquilo que Deus está propondo para nós na palavra, o nosso coração sempre vai ficar preso ao passado, a coisas que já morreram, a coisas que nós não podemos voltar lá e consertá-las, a coisas que não estão mais sob o controle das nossas mãos, mas ainda dominam o nosso coração, coisas que nós não podemos mais tê-las novamente e mudar a história daquilo que é o passado. Então o nosso coração, a nossa alma fica ainda agarrado, como se nenhuma boa notícia pudesse acontecer a partir daquele momento em que nós fomos feridos, em que nós fomos frustrados. E assim o coração dessas mulheres ainda estavam presos às memórias de um homem morto. Elas estavam cheias de medo, a palavra de Deus diz isso para nós. E quando alguém está preso ao passado e dominado pelo medo, isso o conduz a procurar pelas respostas erradas nos lugares errados. As pessoas começam a fazer as perguntas erradas. Quando nós estamos tomados do passado, do medo, a nossa mente fica tão limitada a conseguir enxergar aquilo que Deus está falando conosco, que nós somos conduzidos, muitas vezes até os lugares certos, mas com as perguntas erradas. E quando nós estamos ainda que nos lugares e no tempo certo, mas fazemos as perguntas erradas, as respostas que nós vamos encontrar dentro de nós são respostas erradas, que vão continuar nos fazendo viver como se nós ainda estivéssemos no passado. Mas glória a Deus, como disse o anjo, ele não está aqui. Vocês estão procurando pela resposta errada. Vocês agora passaram a procurar inclusive no lugar errado, porque o lugar dele não é mais o túmulo. O lugar que Jesus tem para você não é mais no passado, onde existe a morte, não é mais na sua frustração, onde existe o medo. O lugar que Jesus tem para você é um lugar de ressurreição, é um lugar de vida abundante. E você não vai achar mais nada lá. Você não vai conseguir encontrar mais nada, porque nem você está mais nesse lugar. Porque a palavra de Deus diz que se nós cremos que Jesus ressuscitou dentre os mortos, é esse tipo de vida que nós experimentamos, uma vida ressurreta. Então os lugares e os métodos que Jesus não está, não servem mais para nós. É por isso que tantas religiões tentam dar resposta para nós de como nós podemos viver a nossa vida. É por isso que existem tantas filosofias. É por isso que dentro da igreja muitas vezes existem tantos métodos e tantas coisas humanas que ficam tentando remendar a gente, dizer para a gente como a gente deve viver com Jesus, e isso não pode satisfazer o nosso coração.
O asceticismo religioso, né, essa forma que nós criamos para refrear os impulsos da carne de maneira exterior, com roupas, com usos, com costumes, com linguajar humano, tem que ser assim. Isso se encontra com Jesus que está morto, ainda pregado numa cruz, mas não produz vida em nós. Paulo diz isso aos Colossenses. São regras que parecem que vão fazer vocês ficarem santinhos, mas elas não têm poder de vencer a morte, de vencer o pecado, de vencer a carne. Ah, mas se alguém está em Cristo, ah, mas se alguém se encontra com Jesus ressurreto, essa vida permanente dele, essa vida eterna, essa vida abundante, toma conta do nosso coração, e todas essas coisas passam a não ter mais essa importância toda para nós. Nós começamos a praticar a lei de Deus, não porque alguém está empurrando goela abaixo para a gente, um mandamento de homens, mas como diz: depois desses dias colocarei a minha lei nos vossos corações, não serão mais leis escritas numa tábua de pedra, num livro frio. Para muitas pessoas a Bíblia ainda é uma tábua de pedra, para muitas pessoas ainda a Bíblia é um livro frio, assim como os legalistas debaixo da lei de Moisés colocavam a Bíblia como se ela fosse Deus. A lei não é Deus, a lei revela quem é Deus. Deus está acima da própria lei, e por mais que Deus e a sua palavra sejam um só através do nosso discipulado com Cristo, nós podemos viver essa lei não mais num livro frio, numa tábua de pedra, mas Jesus escreve essa lei no nosso coração, e o Espírito se torna um mandamento para nós, porque ele começa a nos guiar à verdade da lei, não às regras da lei, mas a partir do Cristo que cumpriu a lei na sua própria natureza, o Cristo que não está mais aqui preso nas pedras frias do túmulo, ou preso nas pedras frias da lei, mas aquele Jesus que cumpriu a lei, o Jesus que cumpriu todos os preceitos da lei. Por isso ele diz: eu não vim revogar, eu vim cumprir, eu não vim apagar, eu vim fazer isso aqui acabar de uma vez, porque a partir de mim a lei de Deus não é mais uma tábua, a lei de Deus está gravada dentro de nós, que temos o Espírito. Por isso que teve aquele rebuliço todo, por isso que tinha terremoto, raio, pedra rolando. Era o rebuliço da mudança, da morte para a vida. Era a explosão do céu dizendo: tragada foi a morte pela vida. O inimigo foi vencido pelo poder do sangue do Cordeiro. Ah, onde está a morte, a sua vitória? Onde estão os aguilhões da morte, o peso do pecado? Jesus venceu a morte, porque Jesus venceu o pecado. Jesus venceu a morte dentro de você, porque ele derrotou o poder do pecado que nos dominava. Isso não é uma promessa para o futuro apenas. Jesus já ressuscitou há 2000 anos atrás. Por que procuras entre os mortos aquele que está vivo? Os homens não podem nos dar essa resposta, mas o Espírito Santo de Deus que está dentro de nós, nos responde as perguntas certas, nos lugares certos, com as respostas certas. Ele é o verdadeiro Consolador que vive em nós e nos guia a toda a verdade. Ah, pastor, mas a minha alma ainda grita, minha alma ainda continua dando seus sinais. Nós percebemos aqui, mesmo recebendo uma palavra como essa naquela manhã, ele está vivo. Foi isso que os anjos pregaram para Maria, ou para as Marias, aquilo que eu estou pregando para vocês. Mas a palavra de Deus diz que elas começaram a correr. Olha só, elas começaram a correr, assustadas, com medo. A alma ainda está ali, irmãos. Você nasceu de novo nessa manhã, glória a Deus por isso. Você está vivendo, experimentando os primeiros minutos de uma nova vida, mas isso aconteceu no seu espírito. Deus se comunica com o seu espírito. A semente divina agora fez o seu espírito reviver, e o Espírito Santo de Deus habita em você. Isso é poderoso demais. É o Espírito Santo que falou para Jesus levantar do túmulo. É o poder do Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que está dentro de você. Isso é a coisa mais poderosa que pode acontecer com alguém. Mas a alma ainda está aí. Você recebe a notícia do Evangelho no seu espírito e você rejubila, mas a alma ainda tem medo. A alma ainda tem medo de encontrar a pessoa que te feriu. A alma ainda tem medo da planilha, do símbolo de negativo e o número no vermelho no aplicativo do banco. A alma tem medo. A alma ainda vai tentar te deixar assustado, com pernas tremendo. Mas a boa notícia do Evangelho é que o seu espírito está pronto para colocar velocidade nas suas pernas, para viver essa vida intensa. Você pode estar com medo e com assustado, mas corra a carreira do Evangelho, porque o Espírito Santo está preparando você para esse processo. Corra ainda que com medo, enfrente cada dia, com o poder do Espírito Santo dentro de você, reconhecendo fraquezas da alma sim, mas sabendo que o poder de Deus se aperfeiçoa nos lugares onde nós somos fracos.
Essas meninas correram com medo, desesperadas, a notícia era maluca. Será que eu posso fazer isso? Será que eu posso anunciar que Jesus ressuscitou e que Ele pode oferecer nova vida? Você, com todas as suas limitações que ainda operarão na sua alma, na sua carne. Crente fica doente, crente às vezes tem ansiedade, crente tem medo às vezes, mas a diferença é que agora o Espírito Santo de Deus está dentro de você, e você pode vencer a ansiedade, você pode vencer o medo. Na morte de Jesus existe cura física, cura para o nosso psicológico, cura para as nossas emoções. Você tem para onde correr, você sabe aonde está a resposta certa. Meu Deus, por isso agarre-se a Ele. Você pode estar assustado nessa manhã, você pode estar tremendo de medo, mas Jesus está aqui. Faça como elas, agarre-se a Ele, lance-se nas pernas de Jesus, abrace Jesus, comece a adorá-lo, comece a dizer: Tu és o meu Senhor, Tu és a minha vida, a minha alma se deleita em Ti. Assim como Ele fez para aquelas mulheres, eu garanto para você, Jesus está dando um oi para você nessa manhã. A palavra de Deus diz que elas estavam correndo com medo, a alma queria dominar, mas a vida de Jesus, olha lá, no caminho Jesus as encontrou e as cumprimentou. Algumas versões vão dizer, Jesus disse olá. Algumas versões vão dizer que Jesus disse salve. Essa é a versão mais da ZL, salve. Jesus está falando com você nessa manhã. Jesus está te lembrando disso, que Ele está com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está dizendo para você: não tenha medo, não tenha medo. Ele está encorajando a cada um de nós, dizendo para nós que existe algo muito mais poderoso do que as nossas limitações. Ele diz para aquelas mulheres e para cada um de nós nessa manhã: vão e digam a todos que eu ressuscitei, vão e contem ao mundo que eu venci a morte, vão e digam ao mundo que existe esperança para cada pessoa que sofre e chora, que existe esperança para cada pessoa desesperançosa, que existe graça suficiente para salvar cada pecador, que existe um poder de Deus que pode transformar vida após vida, se nós o confessarmos, crermos nele. A vida que Ele tem para entregar é a vida que nós teremos para receber. Você crê nisso com todo o seu coração? Em João, no capítulo 20, no verso 14, diz que nisso ela se voltou, é um outro texto da mesma passagem, e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. O Evangelho de Lucas vai dizer que um pouco mais tarde ele foi no caminho para Emaús e encontrou outros 2 discípulos no mesmo dia, e esses discípulos também não o reconheceram. Uma mente cheia de preocupações muitas vezes não consegue reconhecer Jesus na sua frente, mas o poder da presença dele é tão forte, meus irmãos. Os discípulos em Emaús dizem: nosso coração queimava enquanto ele falava. Ela não reconheceu a primeira vez, mas quando Jesus fala mais uma vez com ela, ela reconhece: é Jesus que está falando comigo. E nessa manhã eu quero dizer para você, ainda que até agora você não tenha percebido isso, é Jesus quem está falando com você, não sou eu, não é o pastor, não é essa estrutura de igreja, não é nada do que está acontecendo aqui, por melhor que seja, é o próprio Jesus que está falando com você. Não tenha medo. Não é uma palavra motivacional, é uma palavra de vida, e isso é diferente. Jesus está dizendo para você: hoje é um Sunday burn, hoje é um domingo incendiado, hoje é um dia de corações serem reconectados com a verdade da palavra que transforma. Esse dia termina com Jesus atravessando uma parede, segundo o Evangelho de João. Eles estavam ainda com medo, com portas trancadas, e Jesus de repente se põe de pé no meio deles, no final da tarde, diz: a paz seja com vocês. Então Ele sopra o Espírito sobre os seus discípulos, e eles recebem essa vida que está aqui em nós, e disponível para muitos que talvez ainda não tenham tomado essa decisão. E eu quero orar com todos vocês, sentado como você está. Se você quer experimentar essa nova vida, se você talvez é do Senhor, mas tem vivido distante dessa realidade e deseja experimentar um renovo do Espírito Santo vindo mais uma vez sobre você, no seu lugar, podem fechar todos os olhos, levante sua mão, eu vou orar com você no seu lugar. Eu não vou pedir para ninguém vir à frente hoje aqui, mas no seu lugar, levante a mão para Jesus, diga: Jesus, eu quero experimentar essa realidade na minha vida.
Você pode fazer isso 10.000 vezes na sua vida, não tem problema nenhum. Todos os dias nós queremos isso. Se você entende que quer experimentar um renovo, deixa eu orar com você no seu lugar. Jesus, nós sabemos que assim como naquele domingo, o Senhor está entre nós. Nós sabemos que o Senhor não está no túmulo, o Senhor não está numa cruz, mas o Senhor está à destra de Deus. E é nesse lugar que nós queremos viver. Nós queremos viver assentados com o Senhor em regiões celestiais, aonde o medo não nos domine, aonde as frustrações do passado não exerçam controle nas nossas almas ou nos nossos corações. Renova, Senhor, essas almas nessa manhã. Enche essas mentes de alegria, a alegria do Espírito Santo. Domine sobre os nossos sentimentos e pensamentos com a paz de Deus, que excede todo entendimento, e manifesta a tua justiça a nosso favor. Que seja uma manhã de salvação, que seja uma manhã de novos encontros com o Senhor, de novos nascimentos e de adoração verdadeira, uma adoração que está além das emoções, das palavras, mas operada pelo teu Espírito em nosso espírito. Nós te adoramos nesse lugar em espírito, porque nós estamos conectados com o Senhor por meio do Espírito Santo, e em verdade, porque nós o adoramos tal como a sua palavra nos diz. Abençoa, meu Pai, eu te peço, a família dos meus irmãos, a sua descendência, os seus filhos, a sua casa. Estende a sua mão poderosa, Senhor, sobre cada área das suas vidas, ainda que estejam em turbulência. Que o Senhor acalme, que o Senhor sopre sobre as tempestades a sua doce voz e dê ordem, para que o vento cesse, para que a tempestade acalme, para que se faça grande bonança, ainda que exteriormente nós não possamos ver isso. Que isso aconteça dentro dos nossos corações, para a honra e glória do teu santo nome. Se você crê, concorde, diga amém. Aplauda o nome de Jesus. Nós temos muito para viver ainda. Domingo está só começando. À noite nós vamos nos encontrar aqui às 19, em Guarulhos às 19, em Poá às 18. Mas a gente vai passar uma tarde muito gostosa junto aqui. Então, se você ainda não comprou lá o seu almoço, almoça com a gente. Prefira almoçar com a gente aqui do que comprar e levar para casa. Está muito cedo ainda. Tem os brinquedos para a gente curtir aqui, sentar, conversar com o irmão. É um domingo maravilhoso para a gente poder se conectar, ter tempo com a família. Então não vá apressado. Nós vamos louvar a Deus mais uma vez. Depois dessa canção, considere-se liberado aqui, mas gostaria que muitos ficassem aqui. Então passa na store, compra feijoada, fica por aqui, vamos curtir mais algumas horinhas desse domingo. A gente, você fica aqui até umas 2 da tarde com a gente, depois vai para casa descansar. Eu vou ficar o dia todo aqui, tem culto à noite ainda. Tenho certeza que Jesus tem reservado muito. E quem está nos assistindo, não esteve aqui de manhã, não se batizou, 19 horas, você é meu convidado, a água vai ficar aqui, os pastores estão aqui, a gente está aqui, para que você tenha essa realidade vivida. Sai da onde você estiver e pode vir aqui, porque nós vamos ter o prazer de participar dessa transformação na sua vida, em nome de Jesus. Coloque em pé, vamos adorar Jesus mais uma vez, vamos celebrar o nome dEle. Nós te louvamos, Jesus, nós glorificamos. Foi incendiado. E Mateus 28, versículo 1 diz assim: depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo de Jesus. De repente houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. O seu rosto brilhava como um relâmpago e as suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados, como mortos. Então o anjo falou com as mulheres: não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Aleluia. Como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde o seu corpo estava. Agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que irá diante de vocês para Galileia. Lá vocês o verão. Lembrem-se do que eu lhes disse. As mulheres saíram apressadas do túmulo e assustadas, mas cheias de alegria, correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. No caminho, Jesus as encontrou e as cumprimentou. Elas correram para ele, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão e digam aos meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá eles me verão. Esse texto começa com as irmãs aqui, Maria Madalena e a outra Maria,
indo visitar o túmulo, elas estavam indo fazer parte da cerimônia de um morto. Elas estavam cumprindo o ritual para fazer a visita, como alguém que ia visitar um homem morto. O Evangelho em João diz para nós que elas foram ungir o corpo de Jesus. Elas haviam separado a especiaria, e como elas não podiam fazer todo aquele ritual durante o Shabá, quando o Shabá encerra, e logo no primeiro dia da semana, então elas vão para ungir o corpo de Jesus. Elas não foram para encontrar com um homem vivo e ressurreto, elas foram para ver um morto. O coração delas estava cheio de angústia, cheio de tristeza, porque elas ainda estavam presas às dores do passado. Todas as vezes que nós não atentamos à mensagem de vida do Evangelho, aquilo que Deus está propondo para nós na palavra, o nosso coração sempre vai ficar preso ao passado, a coisas que já morreram, a coisas que nós não podemos voltar lá e consertá-las, a coisas que não estão mais sob o controle das nossas mãos, mas ainda dominam o nosso coração, coisas que nós não podemos mais tê-las novamente e mudar a história daquilo que é o passado. Então o nosso coração, a nossa alma fica ainda agarrado, como se nenhuma boa notícia pudesse acontecer a partir daquele momento em que nós fomos feridos, em que nós fomos frustrados. E assim, o coração dessas mulheres ainda estavam presos às memórias de um homem morto. Elas estavam cheias de medo, a palavra de Deus diz isso para nós. E quando alguém está preso ao passado e dominado pelo medo, isso o conduz a procurar pelas respostas erradas nos lugares errados. As pessoas começam a fazer as perguntas erradas. Quando nós estamos tomados do passado, do medo, a nossa mente fica tão limitada a conseguir enxergar aquilo que Deus está falando conosco, que nós somos conduzidos, muitas vezes até os lugares certos, mas com as perguntas erradas. E quando nós estamos ainda que nos lugares e no tempo certo, mas fazemos as perguntas erradas, as respostas que nós vamos encontrar dentro de nós são respostas erradas, que vão continuar nos fazendo viver como se nós ainda estivéssemos no passado. Mas glória a Deus, como disse o anjo, Ele não está aqui. Vocês estão procurando pela resposta errada. Vocês agora passaram a procurar inclusive no lugar errado, porque o lugar dele não é mais o túmulo. O lugar que Jesus tem para você não é mais no passado, onde existe a morte, não é mais na sua frustração, onde existe o medo. O lugar que Jesus tem para você é um lugar de ressurreição, é um lugar de vida abundante. E você não vai achar mais nada lá. Você não vai conseguir encontrar mais nada, porque nem você está mais nesse lugar. Porque a palavra de Deus diz que se nós cremos que Jesus ressuscitou dentre os mortos, é esse tipo de vida que nós experimentamos, uma vida ressurreta. Então os lugares e os métodos que Jesus não está, não servem mais para nós. É por isso que tantas religiões tentam dar resposta para nós de como nós podemos viver a nossa vida. É por isso que existem tantas filosofias. É por isso que dentro da igreja muitas vezes existem tantos métodos e tantas coisas humanas que ficam tentando remendar a gente, dizer para a gente como a gente deve viver com Jesus, e isso não pode satisfazer o nosso coração. O asceticismo religioso, né, essa forma que nós criamos para refrear os impulsos da carne de maneira exterior, com roupas, com usos, com costumes, com linguajar humano, tem que ser assim. Isso se encontra com Jesus que está morto, ainda pregado numa cruz, mas não produz vida em nós. Paulo diz isso aos Colossenses. São regras que parecem que vão fazer vocês ficarem santinhos, mas elas não têm poder de vencer a morte, de vencer o pecado, de vencer a carne. Ah, mas se alguém está em Cristo, ah, mas se alguém se encontra com Jesus ressurreto, essa vida permanente dele, essa vida eterna, essa vida abundante, toma conta do nosso coração, e todas essas coisas passam a não ter mais essa importância toda para nós. Nós começamos a praticar a lei de Deus, não porque alguém está empurrando goela abaixo para a gente, um mandamento de homens, mas como diz, depois desses dias colocarei a minha lei nos vossos corações, não serão mais leis escritas numa tábua de pedra, num livro frio. Para muitas pessoas a Bíblia ainda é uma tábua de pedra, para muitas pessoas ainda a Bíblia é um livro frio, assim como os legalistas debaixo da lei de Moisés colocavam a Bíblia como se ela fosse Deus. A lei não é Deus, a lei revela quem é Deus. Deus está acima da própria lei, e por mais que Deus e a sua palavra sejam um só através do nosso discipulado com Cristo, nós podemos viver essa lei não mais num livro frio, numa tábua de pedra, mas Jesus escreve essa lei no nosso coração.
E o Espírito se torna um mandamento para nós, porque ele começa a nos guiar à verdade da lei, não às regras da lei, mas a partir do Cristo que cumpriu a lei na sua própria natureza, o Cristo que não está mais aqui preso nas pedras frias do túmulo, ou preso nas pedras frias da lei, mas aquele Jesus que cumpriu a lei, o Jesus que cumpriu todos os preceitos da lei. Por isso ele diz: eu não vim revogar, eu vim cumprir. Eu não vim apagar, eu vim fazer isso aqui acabar de uma vez, porque a partir de mim a lei de Deus não é mais uma tábua, a lei de Deus está gravada dentro de nós, que temos o Espírito. Por isso que teve aquele rebuliço todo, por isso que tinha terremoto, raio, pedra rolando. Era o rebuliço da mudança, da morte para a vida. Era a explosão do céu dizendo: tragada foi a morte pela vida. O inimigo foi vencido pelo poder do sangue do Cordeiro. Ah, onde está a morte, a sua vitória? Onde estão os aguilhões da morte, o peso do pecado? Jesus venceu a morte, porque Jesus venceu o pecado. Jesus venceu a morte dentro de você, porque Ele derrotou o poder do pecado que nos dominava. Isso não é uma promessa para o futuro apenas. Jesus já ressuscitou há 2000 anos atrás. Por que procuras entre os mortos aquele que está vivo? Os homens não podem nos dar essa resposta, mas o Espírito Santo de Deus que está dentro de nós, nos responde as perguntas certas, nos lugares certos, com as respostas certas. Ele é o verdadeiro Consolador que vive em nós e nos guia a toda a verdade. Ah, pastor, mas a minha alma ainda grita, minha alma ainda continua dando seus sinais. Nós percebemos aqui, mesmo recebendo uma palavra como essa naquela manhã, Ele está vivo. Foi isso que os anjos pregaram para Maria, ou para as Marias, aquilo que eu estou pregando para vocês. Mas a palavra de Deus diz que elas começaram a correr. Olha só, elas começaram a correr, assustadas, com medo. A alma ainda está ali, irmãos. Você nasceu de novo nessa manhã, glória a Deus por isso. Você está vivendo, experimentando os primeiros minutos de uma nova vida. Mas isso aconteceu no seu espírito. Deus se comunica com o seu espírito. A semente divina agora fez o seu espírito reviver, e o Espírito Santo de Deus habita em você. Isso é poderoso demais. É o Espírito Santo que falou para Jesus levantar do túmulo. É o poder do Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que está dentro de você. Isso é a coisa mais poderosa que pode acontecer com alguém. Mas a alma ainda está aí. Você recebe a notícia do Evangelho no seu espírito e você rejubila, mas a alma ainda tem medo. A alma ainda tem medo de encontrar a pessoa que te feriu. A alma ainda tem medo da planilha, do símbolo de negativo e o número no vermelho no aplicativo do banco. A alma tem medo. A alma ainda vai tentar te deixar assustado, com pernas tremendo. Mas a boa notícia do Evangelho é que o seu espírito está pronto para colocar velocidade nas suas pernas, para viver essa vida intensa. Você pode estar com medo e com assustado, mas corra a carreira do Evangelho, porque o Espírito Santo está preparando você para esse processo. Corra ainda que com medo, enfrente cada dia, com o poder do Espírito Santo dentro de você, reconhecendo fraquezas da alma sim, mas sabendo que o poder de Deus se aperfeiçoa nos lugares onde nós somos fracos. Essas meninas correram com medo, desesperadas, a notícia era maluca. Será que eu posso fazer isso? Será que eu posso anunciar que Jesus ressuscitou e que Ele pode oferecer nova vida? Você, com todas as suas limitações que ainda operarão na sua alma, na sua carne. Crente fica doente, crente às vezes tem ansiedade, crente tem medo às vezes, mas a diferença é que agora o Espírito Santo de Deus está dentro de você, e você pode vencer a ansiedade, você pode vencer o medo. Na morte de Jesus existe cura física, cura para o nosso psicológico, cura para as nossas emoções. Você tem para onde correr, você sabe aonde está a resposta certa. Meu Deus, por isso agarre-se a Ele. Você pode estar assustado nessa manhã, você pode estar tremendo de medo, mas Jesus está aqui. Faça como elas, agarre-se a Ele, lance-se nas pernas de Jesus, abrace Jesus, comece a adorá-lo, comece a dizer: Tu és o meu Senhor, Tu és a minha vida, a minha alma se deleita em Ti. Assim como Ele fez para aquelas mulheres, eu garanto para você, Jesus está dando um oi para você nessa manhã. A palavra de Deus diz que elas estavam correndo com medo, a alma queria dominar, mas a vida de Jesus, olha lá, no caminho Jesus as encontrou e as cumprimentou. Algumas versões vão dizer, Jesus disse olá. Algumas versões vão dizer que Jesus disse salve. Essa é a versão mais da ZL, salve. Jesus está falando com você nessa manhã. Jesus está te lembrando disso, que Ele está com você todos os dias, até a consumação dos séculos.
Jesus está dizendo para você: não tenha medo, não tenha medo. Ele está encorajando a cada um de nós, dizendo para nós que existe algo muito mais poderoso do que as nossas limitações. Ele diz para aquelas mulheres e para cada um de nós nessa manhã: vão e digam a todos que eu ressuscitei, vão e contem ao mundo que eu venci a morte, vão e digam ao mundo que existe esperança para cada pessoa que sofre e chora, que existe esperança para cada pessoa desesperançosa, que existe graça suficiente para salvar cada pecador, que existe um poder de Deus que pode transformar vida após vida, se nós o confessarmos, crermos nele. A vida que ele tem para entregar é a vida que nós teremos para receber. Você crê nisso com todo o seu coração? Em João, no capítulo 20, no verso 14, diz que nisso ela se voltou, é um outro texto da mesma passagem, e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. O Evangelho de Lucas vai dizer que um pouco mais tarde ele foi no caminho para Emaús e encontrou outros 2 discípulos no mesmo dia, e esses discípulos também não o reconheceram. Uma mente cheia de preocupações muitas vezes não consegue reconhecer Jesus na sua frente, mas o poder da presença dele é tão forte, meus irmãos. Os discípulos em Emaús dizem: nosso coração queimava enquanto ele falava. Ela não reconheceu a primeira vez, mas quando Jesus fala mais uma vez com ela, ela reconhece: é Jesus que está falando comigo. E nessa manhã eu quero dizer para você, ainda que até agora você não tenha percebido isso, é Jesus quem está falando com você, não sou eu, não é o pastor, não é essa estrutura de igreja, não é nada do que está acontecendo aqui, por melhor que seja, é o próprio Jesus que está falando com você. Não tenha medo. Não é uma palavra motivacional, é uma palavra de vida, e isso é diferente. Jesus está dizendo para você: hoje é um Sunday burn, hoje é um domingo incendiado, hoje é um dia de corações serem reconectados com a verdade da palavra que transforma. Esse dia termina com Jesus atravessando uma parede, segundo o Evangelho de João. Eles estavam ainda com medo, com portas trancadas, e Jesus de repente se põe de pé no meio deles, no final da tarde, diz: a paz seja com vocês. Então ele sopra o Espírito sobre os seus discípulos, e eles recebem essa vida que está aqui em nós, e disponível para muitos que talvez ainda não tenham tomado essa decisão. E eu quero orar com todos vocês, sentado como você está. Se você quer experimentar essa nova vida, se você talvez é do Senhor, mas tem vivido distante dessa realidade e deseja experimentar um renovo do Espírito Santo vindo mais uma vez sobre você, no seu lugar, podem fechar todos os olhos, levante sua mão, eu vou orar com você no seu lugar. Eu não vou pedir para ninguém vir à frente hoje aqui, mas no seu lugar, levante a mão para Jesus, diga: Jesus, eu quero experimentar essa realidade na minha vida. Você pode fazer isso 10.000 vezes na sua vida, não tem problema nenhum, todos os dias nós queremos isso. Se você entende que é experimentar um renovo, deixa eu orar com você no seu lugar. Jesus, nós sabemos que assim como naquele domingo, o Senhor está entre nós. Nós sabemos que o Senhor não está no túmulo, o Senhor não está numa cruz, mas o Senhor está à destra de Deus. E é nesse lugar que nós queremos viver. Nós queremos viver assentados com o Senhor em regiões celestiais, aonde o medo não nos domine, aonde as frustrações do passado não exerçam controle nas nossas almas ou nos nossos corações. Renova, Senhor, essas almas nessa manhã. Enche essas mentes de alegria, a alegria do Espírito Santo. Domine sobre os nossos sentimentos e pensamentos com a paz de Deus, que excede todo entendimento, e manifesta a tua justiça a nosso favor. Que seja uma manhã de salvação, que seja uma manhã de novos encontros com o Senhor, de novos nascimentos e de adoração verdadeira, uma adoração que está além das emoções, das palavras, mas operada pelo teu Espírito em nosso espírito. Nós te adoramos nesse lugar em espírito, porque nós estamos conectados com o Senhor por meio do Espírito Santo, e em verdade, porque nós o adoramos tal como a sua palavra nos diz. Abençoa, meu Pai, eu te peço, a família dos meus irmãos, a sua descendência, os seus filhos, a sua casa. Estende a sua mão poderosa, Senhor, sobre cada área das suas vidas, ainda que estejam em turbulência,
que o Senhor acalme, que o Senhor sopre sobre as tempestades a sua doce voz e dê ordem, para que o vento cesse, para que a tempestade acalme, para que se faça grande bonança, ainda que exteriormente nós não possamos ver isso, que isso aconteça dentro dos nossos corações, para a honra e glória do teu santo nome. Se você crê e concorda, diga amém. Aplauda o nome de Jesus. Nós temos muito para viver ainda. Domingo está só começando. À noite nós vamos nos encontrar aqui às 19, em Guarulhos às 19, em Poá às 18. Mas a gente vai passar uma tarde muito gostosa junto aqui. Então, se você ainda não comprou lá o seu almoço, almoça com a gente. Prefira almoçar com a gente aqui do que comprar e levar para casa. Está muito cedo ainda. Tem os brinquedos para a gente curtir aqui, sentar, conversar.